Você está ouvindo o Folha Cast, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Fala galera, começa agora o Folha Nerd em ritmo de rock and roll. Please make some noise for Mr. Jack Mullet. The Beatles. A banda dos 4 garotos de Liverpool é o tema do filme Yesterday, que chega aos cinemas no dia 29 de agosto. A sinopse do filme é a seguinte: após sofrer um acidente durante um blackout mundial, um cantor-compositor acorda numa realidade paralela. Ele é a única pessoa que lembra dos Beatles e começa a fazer um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço, né? Um mundo bem mais triste também, com um mundo sem Beatles, né? Para conversar sobre os Beatles no cinema, o Folha Nerd tem a honra de receber o integrante da banda londrinense Beatles for Sale, Zé Alexandre, que faz o George Harrison na banda, né? A banda também é composta por Leonardo Formigoni, que faz o Ringo Starr, Marcos Basso, que faz o Paul McCartney, e Thiago Garcia, que faz o John Lennon. Obrigado pela presença, Zé. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, nessa questão do cinema, como é que você vê essa obra dos Beatles sendo retratada nos cinemas, né? A gente já teve o Across the Universe, há uns 10 anos atrás, que foi um musical, e tem agora esse novo filme, né? Que também vai ser uma comédia romântica, mas baseada aí em toda essa obra grandiosa dos Beatles. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, uma satisfação estar aqui fazendo esse programa com vocês. Fico muito agradecido pelo convite, por eu fazer parte do Beatles for Sale, tá? Que é uma banda que eu gosto muito, pelo repertório, que eu sou bitomaníaco, e também por fazer parte de uma banda que faz um tributo ao Quarteto de Liverpool. Eu estou bem curioso para assistir o filme também. Quem conhece a história da banda e todo o contexto social da década de 60, entende que, por questões culturais, ela foi fundamental por uma direção que a música foi, né? E os Beatles, para mim, são atemporais. Tudo que eles fizeram na década de 60, escutando hoje, ainda soa muito contemporâneo. E muitas músicas, acredito que sejam muito modernas para a época. É uma questão também, tanto pelas composições, a maneira como eram feitas as harmonias, a parte instrumental, a parte vocal, quanto pela questão técnica da produção musical no estúdio também, né? O George Martin, ele foi peça fundamental para isso aí. Então, por isso que eu acho que a banda soa moderna, ainda hoje. E a questão do filme é muito interessante, porque, diante disso que eu acabei de comentar, se você for olhar o mundo sem os Beatles hoje, é difícil imaginar muita coisa, né? Porque é uma banda que falava 100% de amor nas suas letras, né? Talvez nem tanto na parte psicodélica, né? Mas em sua maioria sempre foram músicas de amor. E muita coisa aconteceu na música por causa deles. Eu lembro que um comentário, eu não lembro agora quem que falou, mas foi uma cantora brasileira famosa, que a música é antes e depois de Beatles, né? A música ocidental que a gente está acostumado a ouvir, né? O rock e a música geral, né? Antes e depois de Beatles, né? Então foi um divisor de águas para a música. Então eu tenho uma grande admiração por eles, por essa questão sociocultural, né, que eles introduziram no mundo, né? Sim, e vai além da música, né? E como você está falando dessa influência sociocultural mesmo, porque a própria cultura, a própria maneira de ver o mundo, a gente vivia ali um contexto de Guerra Fria, a própria questão histórica, os Beatles fizeram parte disso, né? E isso que tem um peso maior ainda, que extrapola a questão musical, né? Sim, sim. E eu acho que talvez os Beatles, de todas as bandas de rock dos anos 60, talvez seja a banda que tenha mais fatos interessantes e históricos que a gente fica vidrado em saber o que aconteceu, né? O lançamento de cada disco, cada filme, as polêmicas, as viagens que eles faziam, as turnês. Talvez nem as outras bandas da mesma época não são tão atrativas, né? Talvez os Rolling Stones sejam a banda que mais chega perto, assim, né? Se aproxima em termos desses aspectos, né? Sim. Mas as outras foram todas no vácuo, né? Se você pegar a invasão britânica, os Beatles abriram as portas para as bandas inglesas entrarem nos Estados Unidos, né? Então, mas todas as bandas que eu gosto muito, né? Sou muito fã da invasão britânica, né? Dessa dos anos 60. E só que a qualidade sonora é inferior, né? Se você pegar, por exemplo, fazer uma pesquisa muito rápida no YouTube e você pegar lá aqueles vídeos que tem as top 100 dos Estados Unidos ou top 100 do rock
de 1961, 62, 63, até os Beatles lançarem o primeiro disco, você vai ver que as músicas não tinham nada de atrativo. Então eles renovaram completamente a questão sonora do rock and roll. Por isso que eles talvez chegaram a ser a maior banda de todos os tempos. Eu tô aqui também com a Bruna Gonçalves, que é responsável pela parte de cinema no Portal Bond, né? E que vai falar um pouquinho pra gente também do Yesterday, porque é um filme, é uma comédia romântica, né? Isso. E um filme também que tem um roteiro de um filme que eu gosto muito, que é o Love Actually, que é o Simplesmente Amor, que é uma comédia romântica britânica muito legal, uma das melhores comédias românticas que eu já vi, que eu mais gosto. E tem também a direção de Quem Quer Ser um Milionário. Então é um filme que tá chegando pra marcar mesma posição aí no Querendo cinema. marcar presença. E além de tudo, né, tem essa trilha sonora dos Beatles que, como o Zé falou, é sempre atual, né? Com certeza. Oi, Rafael. Oi, Zé. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite para estar aqui. Então, o filme estreou foi no finalzinho de junho nos Estados Unidos, no dia 28, né? E aqui no Brasil ele tá marcado agora para o dia 29 de agosto. Ele teve uma estreia boa, assim, até agora ele fez uns números bons pra ser um filme que, assim, quem vai lá, primeiramente, são os fãs de Beatles. Então, fez aqui 70 milhões nos Estados Unidos até agora e 54 milhões no Mundial. Somando tudo, 124 milhões. É uma boa estreia. Acredito aí que aqui no Brasil vai fazer mais sucesso ainda, porque tem uma fanbase muito grande aqui. A Beatlemania continua aqui no Brasil. Tá certo, estreia no dia 29 de agosto, né? Isso. Tá certo, ó, eu anotei aqui para mais uma dica aí para quem gosta de Beatles e cinema. Tem um filme de 2001 que chama Uma Lição de Amor com o Sam Payne, com a Michelle Pfeiffer, com a Dakota Fanning. Então quem tá aproveitando aí o Yesterday para assistir Across the Universe e outro filme que nós vamos falar que é o principal deles agora com o Zé também, aproveita aí também, pode assistir esse filme Uma Lição de Amor de 2001. Falando aí de cinema, né, Zé? Em 64, John, Paul, Ringo e o George Harrison foram protagonistas aí do Hard Day's Night, né? No Brasil, traduzido também como Os Seis do Iê. Esse foi o único longa-metragem do quarteto, teve outras produções em vídeo. Esse foi o primeiro que eles fizeram, né? Eles queriam retratar como era o dia a dia, toda aquela loucura da bitomania, correria, e fizeram a trilha sonora baseada também no disco homônimo, Hard Day's Night. Mas teve mais filmes. Em 65 teve o Help, que já é uma história totalmente diferente, não tem a ver com esse dia a dia deles aí. Depois teve o Magical Mystery Tour, e teve Yellow Submarine, que é uma animação, né? Um desenho animado, que também teve o disco de mesmo nome. Depois eles fizeram uma filmagem das sessões do Lady B. Pouca gente deve ter acesso hoje, né? Porque não é muito divulgado, né? Mas tem essa filmagem do Lady B. Mas isso dentro do estúdio? Boa parte dentro do estúdio, né? Eles queriam fazer um dia a dia também, uma tentativa talvez de se reaproximar, né? Porque nessa fase final dos anos 60 as coisas já estavam meio tensas, né? Inclusive nesse filme do Lady B tem uma discussão calorosa entre o Paul e o George, né? E foi um projeto que talvez não deu muito certo. Tanto que o Lady B, mesmo tendo sido gravado antes do Abbey Road, foi lançado depois. A gente percebe que ainda essa questão da bitomania é muito forte, porque vez ou outra o cinema, a música acaba voltando aos Beatles para beber dessa fonte. Como é que você vê essa questão da bitomania, Zé? Que é algo que extrapola gerações, né? Por exemplo, meu filho de 7 anos é fã dos Beatles e aprendeu a gostar por causa de um jogo de videogame. Então o Rock Band. É o Rock Band, que é sensacional, é um jogo bem legal. Então como é que se explica isso? Igual eu comentei anteriormente, eles fizeram um tipo de música que até então não tinha sido feito daquela maneira. Questão de guitarra, o jeito do Ringo tocar bateria, eu acho que isso aí foi importante para eles fazerem um repertório em toda a década de 60 que soasse moderno e que justamente por isso até hoje soa contemporâneo. Isso aí é muito, muito interessante isso aí, né? Você vê muitas bandas daquela época morreram, acabou a invasão britânica, ninguém mais ouviu falar deles, né? Então acho que esse diferencial da questão de composição, vocal, harmônica, a produção em estúdio, teve muito a ver para que a música deles sobrevivesse a gerações, né? Mas eu também, por um outro lado, eu vejo pela parte agora de quem produz os filmes e faz os relançamentos, há muito oportunismo financeiro nisso aí.
Beatles vende que nem água. Então, se a pessoa lançar uma coletânea, igual fizeram, por exemplo, fizeram a coletânea, aquela coletânea Number One, que é aquela de capa vermelha, é uma coletânea interessante, porque são músicas que as versões de single, e ela vale muito pelo encarte, que tem a foto dos singles no encarte, né? Mas nada novo. E vendeu é lá do milhões. A, né? É o lado A, igual você falou, que são as músicas mais populares. Lá, né? E vendeu milhões. Então, por exemplo, se eles lançarem uma outra coletânea hoje com uma outra proposta, mesmo com músicas já lançadas, também vai vender milhões. Mas o fato interessante é que alguns lançamentos são muito interessantes, com coisas inéditas. Foi lançado, tempos atrás, a caixa de comemoração do álbum branco, que traz a caixa completa, custa uma fortuna, traz várias gravações que nunca tinham sido lançadas, nem no Anthology. Né, que seriam as gravações piratas que foram lançadas oficialmente, né? E agora esse ano tem o lançamento do box do Abbey Road, que completa 50 anos, né? Então, mais uma vez, eles vão lançar várias edições em vinil, em CD, com CD duplo, CD triplo, né? Então, para quem gosta de Beatles, isso aí é um material precioso. E é claro, também vão lucrar bastante, né? A cultura pop ajuda muito também ali. É que Beatles é sensacional você ter uma acesso a coisas que você nunca ouviu deles, né? Eu acho que é a banda que mais tem essa coisa da curiosidade de ouvir as sessões de gravação, os takes que não foram usados, porque, por exemplo, você pega uma música dos primeiros álbuns que eles tinham que fazer ao vivo, você tem lá 20, 30 takes de uma mesma música, e você tem vários takes inteiros, que ao longo da década de 70 começaram a ser lançados em discos piratas, em bootlegs. Então é interessante você ter essas gravações com uma qualidade legal para ouvir, né? Falando nesse exercício aí, que eu imagino que vocês devem fazer bastante, voltar, ouvir, conhecer um pouco mais da história de quem vocês acabam interpretando ali na banda, né? Como é que é a sua relação aí com o George Harrison? Você sempre foi fã dele, sempre acompanhou? O que você pode contar aí pra gente? Acho que dos 4 Beatles, acho que o que eu mais me aproximo pela questão de ser o guitarrista solo, né, e eu admirar tudo que ele fez nos arranjos, né, e quando eu entrei na banda foi justamente nessa função, foi uma coincidência, o George Harrison anterior havia saído e o pessoal me chamou para fazer parte da banda, então foi uma coincidência bem legal. E eu gosto muito de pesquisar as coisas que ele fazia. Hoje no YouTube, por exemplo, você tem acesso aos tracks isolados, né? Então você consegue ouvir muita coisa que você não consegue ouvir na música finalizada no disco, né? E gosto muito da carreira solo dele também. Ele lançou discos bem legais, com a participação de vários músicos amigos dele, né? Então é bem interessante isso aí. Eu gosto muito dessa parte também. As composições dele são bem bonitas, embora o Paul seja meu favorito, porque a gente sempre tem um favorito dentro da banda, mas eu sempre acabo, assim, falar qual que é a sua música favorita, alguma do George vem na cabeça, normalmente Something. Ele era assim, além dos arranjos, ele era um grande compositor também, né? Você pega as músicas dele, Here Comes the Sun, Something. E a mais escutada dos Beatles no Spotify é Here Comes the Sun, não é uma da composição Paul John, perdão. É que o George, por exemplo, ele era mais na dele, assim, né? Ele quase não fez turnê, principalmente nos anos 80. Segunda metade dos anos 70 e anos 80 ele quase não fez shows ao vivo, né? O Paul gosta mais de fazer shows ao vivo, né? O Ringo também, né? Mas da fase da banda, eu gosto, acho que talvez a que eu mais goste seria Here Comes the Sun. Mas eu adoro também as músicas dele da fase solo, né? My Sweet Lord, essas músicas. Um dos últimos discos dos anos 80 tem I Got My Mindset On You, que é do disco Cloud9, que eu adoro essa música também. Não é dele, ninguém sabe disso, mas não é dele. É um cover que ele fez, uma versão bem, bem bacana, e acho que essas duas aí são as que eu mais gosto deles. Wild My Guitar também, lindíssima. Excelente, isso é sensacional. Um detalhe dessa música, quem faz solo de guitarra é o Eric Clapton, não é o George. E aí a Eric Clapton e George Harrison tem muita história aí também, né? Quem quiser saber mais, dá um Google aí, Pat Buddy, você vai ficar sabendo de uma história bem legal. Quer contar pro pessoal aí? Uma curiosidade do filme, relacionada ao filme A Hard Day's Night, é que o George conheceu ela nas filmagens.
né? Ela é uma atriz, modelo, convidada para fazer uma pequena parte no filme. Ela aparece no filme? Ela aparece, né? Parece uma parte bem É pequena. que o Paul canta ela, né, pros dois amigos dele, o John e o George. É uma cena assim, mais ou menos. Legal. E aí, 2 anos depois, eles se casam. E aí, tempos depois, eles se separam, né? Aí tem toda uma história. Uma história. Mas rendeu coisas boas. Rendeu Leila, Derek Clapton, rendeu Something, né? É. Sim. Então tá bom, então, né? Nossa. Então tá no lucro. Something in the way she moves No one's ever written this many great songs. How do you do it? attracts me like no other lover. Esse ano em Curitiba teve o show do Paul McCartney. Você acha que o Ringo também, apesar da idade avançada dos dois, eles estão produzindo muita coisa musicalmente ainda, shows? O que a gente ainda consegue usufruir aí desses dois Beatles que graças a Deus ainda estão aqui? Primeiro eu acho que é uma chance de quem não viu ver. Eu nunca fui no show deles ainda, mas quem sabe, se eles continuarem com as turnês, eu tenho sonho de ir ainda. Os discos solos, por exemplo, o Ringo, ele grava muita coisa legal. Os últimos discos solos dele, pra mim, são excelentes. Porque ele convida vários músicos amigos, né? E o Ringo tem a All Star Band, que cada turnê ele chama grandes ícones do rock, da música pop, da década de 70, 80, para acompanhar ele na banda. Eu acho muito interessante. E o Paul, sempre atualizando o repertório. Essa banda que ele está agora fazendo as últimas turnês é uma banda sensacional, ótimos músicos, né? E eu acho bem legal isso aí, tomara que continue até conseguir ficar em pé. Deve vir. Ele sempre tá vindo pro Brasil. Acho que ele só deu uma pausa desde 2010, que foi quando ele voltou a vir pro Brasil. Acho que foi entre 2015 e 2016. Se eu me lembro, ele não veio. Mas agora ele deve vir sempre. O do Paul, pelo que a gente vê, é maior que o do Ringo. Sim. Aqui no Brasil, né? E ele consegue arrastar uma multidão aí pros shows. E ele parece ter uma relação legal com o Brasil também, né? Ele tem. Fez uma música inspirada no Brasil também. No último Ele disco, né? Ele tem uma relação, a gente percebe que ele tem essa relação com o Brasil, parece que gosta de vir aqui, principalmente Rio, São Paulo, tem. E lota estádio. Mas o Brasil acolhe muito bem os músicos de fora, né? É um país que acolhe muito bem, o pessoal gosta muito. Não sei se é por carência, de ser uma coisa que não tem a todo momento, né? Esses eventos aí, mas eu acho que o povo brasileiro é muito acolhedor, por isso que os músicos de fora se sentem muito próximos aqui, né? Do público brasileiro. No filme que começa no dia 29, né? Que leva o nome Yesterday, no trailer a gente viu uma cena bem interessante, que é depois que ele sofre um acidente e volta para uma realidade paralela sem Beatles, ele começa a tocar Yesterday num churrasco lá, vamos dizer, se fosse aqui no Brasil seria no churrasco, deve ser num brunch lá, né? No Chá da 5. No Chá da 5 lá de Londres, né? E aí todo mundo fica encantado, né? E aí ele olha pro pessoal e fala, mas Yesterday, Paul McCartney, é a música mais bonita de todos os tempos. Aí a menina fala pra ele, mas não é Fix You do Coldplay? Yesterday, Ellie bought you a present. all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? Tem alguma música ali preferida, alguma coisa que depois você vai contar mais na semana que vem no programa da Patrícia no Sobe o Som? Alguma música assim que te marcou aí na história dos Beatles? Uma das músicas que eu mais gosto, posso dizer até que é a mais marcante, mas é Here Comes the Sun, que tá no Abbey Road mesmo. Esse álbum tem várias músicas legais, inclusive a gente teve a satisfação de poder fazer ele na íntegra. Acho que, se não me engano, em 2 oportunidades no Bar Valentino, né? O Beatles for Sale tocou o álbum Abbey Road na íntegra, na ordem do disco. E foi um desafio muito, muito interessante fazer, cara. Come Together até In The End. Não, e depois, tem mais uma depois de The End ainda, que tem um pedacinho, que se chama Her Majesty. Mas ela é uma música que o Paul toca voz e violão e ela acaba do nada, cortada. Né? Então, muito tempo depois, eu fui descobrir que essa música, ela para ter acontecido no meio de um medley. Porque o lado 2 do Abbey Road, principalmente, ele é uma sequência de músicas, né? Uma música vai chamando a outra. Então, se você começar ali com Golden Slumbers, Carry the Weight, The End, elas não têm aquela pausa, é uma sequência como se fosse uma música só.
E Her Majesty era para estar no meio dessas músicas aí. Por algum motivo colocaram ela no final. Talvez acharam que só ia melhor não ter essa música, essa voz e violão no meio dessas outras aí, né? Para não perder o clima dessa sequência, né? Da sequência, que é belíssima essas 3 músicas aí na sequência, né? Tá certo, mais uma curiosidade aí dos Beatles pra gente terminar. Eu queria agradecer a presença aqui do Zé Alexandre, obrigado mesmo pela disposição, por ter vindo aqui conversado com a gente sobre cinema, conversado com a gente sobre música. Falar de Beatles, mesmo que um pouquinho, né, que a gente sabe, é sempre gratificante, né? E aí a gente fica na expectativa, né, pra próxima semana ir no cinema, mais um capítulo, né, da cultura pop envolvendo aí os Beatles, né? Mas assim, a gente já vai indo com uma boa expectativa, porque normalmente tudo, quando tem os Beatles ali de base, roteiro, direção legal, a gente acredita que vai sair do cinema feliz também. Comédia romântica é sem erro, né? Quem gosta de música boa, comédia romântica. Tá ali, participação especial, tem a de Sheeran. Então vai ter uma boa produção. A equipe tá excelente. Tá certo. Queria agradecer a Bruna também, que Obrigada. Ajudou a gente aqui na entrevista. Eu que agradeço. E que continua ali no Portal Bond, atualizando o site, com informações sobre cinema, entretenimento. Você pode ver ali no www.bond.com.br. Obrigado de novo pela presença de vocês, obrigado pelo ouvinte que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. It's alright.